Está no ar o programa Justiça para Todos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Esta é uma edição especial. Daremos oportunidade para que os 3 candidatos à presidência da entidade possam apresentar as respectivas propostas em um processo eleitoral democrático que terá seu auge no próximo dia 27 de abril. Em nossos estúdios, os 3 candidatos: Nino Toldo, juiz federal representante da chapa A JUF no Rumo Certo; o juiz federal Roberto Veloso, da chapa Unidade e Ação; e o juiz federal Francisco Glauber, da chapa JUF para juízes. Serão 3 blocos de debates nos quais, em cada bloco, um candidato terá 1 minuto para fazer uma pergunta. Os outros 2 candidatos terão 2 minutos, respectivamente, para responder, em sistema de revezamento no decorrer do programa. Assim, todos terão oportunidades iguais de manifestação neste debate. Começando com a pergunta do candidato Nino Toldo, da chapa A JUF no Rumo Certo. Candidato, 1 minuto para a pergunta. Obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar o moderador Carlos Eduardo, os colegas Veloso, Glauber e os colegas que nos assistem pela internet. Ao longo da campanha, eu visitei muitas cidades e tenho ouvido muitas críticas à atual gestão da JUF. Críticas relativas à falta de transparência, desrespeito aos associados e a postura midiática e egocêntrica do presidente. Vocês, como presidentes da JUFER e da REJUF, ao longo do mandato, atuaram em sintonia e em conjunto com a diretoria da JUF, até pouco tempo atrás, no início do processo eleitoral, sendo, portanto, candidaturas oriundas da situação. Daí eu lhes pergunto, quais as críticas que vocês têm à política remuneratória e de valorização da magistratura 10 segundos. Pela JUF e também pelas regionais que vocês presidiam? Agora teremos a resposta do candidato, primeiramente, Roberto Veloso. 2 minutos, candidato. Inicialmente, eu quero mandar aqui um abraço a todos os juízes federais do Brasil, cumprimentar os meus ilustres candidatos aqui presentes, o moderador. E eu queria dizer que eu assumi a presidência da JUFER, que você se referiu, num momento de grave crise. Foi uma fraude de mais de 20 milhões de reais. Eu enfrentei muitas dificuldades, inclusive ameaças contra a minha pessoa. Mas superei com coragem, com determinação. Essa mesma coragem, essa mesma determinação é que hoje me faz ser candidato a presidente da JUF. Sou candidato a presidente da JUF porque não suporto mais que nós sejamos o patinho feio, o primo pobre entre as carreiras jurídicas vinculadas ao regime dos subsídios. Todas as outras carreiras tiveram as suas vitórias, as suas conquistas. Nós somente recebemos o subsídio. Nós não temos direito à acumulação de varas, nós não temos direito ao exercício da diretoria do foro, nós não temos direito ao auxílio moradia, nós não temos direito ao eleitoral, que é uma das lutas que nós estamos travando, nós não temos direito à licença-prêmio, nós não temos direito à indenização pelas férias, diante da dificuldade que os nossos colegas juízes federais têm enfrentado. Tudo isso é proposta da nossa chapa, da nossa diretoria. Como você bem disse, eu não participo, eu não pertenço à diretoria da JUF. Nessa gestão, começou-se o trabalho de recuperação disso em relação ao auxílio alimentação e a indenização das férias. Mas nós precisamos, principalmente, resgatar o ATS, que foi perdido quando se instituiu os subsídios. Então vamos agora para a resposta do candidato Francisco Glauber. Eu queria cumprimentar todos os associados que nos assistem, queria cumprimentar o mediador, Carlos Eduardo, os colegas juiz federal Roberto Veloso, o futuro desembargador Nino Toldo. Eu gostaria de pontuar, eu agradeço por essa oportunidade, essa presença, até porque nossa proposta é de comunicação. A JUF para os juízes tem ido com frequência se comunicar diretamente com os associados, inclusive na lista, e nós estávamos sentindo a falta dos demais candidatos nesse diálogo franco e aberto. É preciso pontuar que a nossa associação, ao longo dos últimos anos, caminhou para uma partidarização, para um processo que trouxe para a nossa associação aquilo que de pior existe na política convencional. O que é isso? É rotular pessoas, rotular situações e rotular grupos, situação e oposição. Nós entendemos que isso não pode acontecer.
É tanto que a formação das duas chapas, principalmente da chapa do futuro desembargador Nino Toldo, envolve o apoio do inimigo histórico, que é o juiz federal, nobre colega Ricardo Nascimento, que se uniram nesse momento na tentativa de um discurso de união da terceira região. Eu entendo que a política remuneratória se ressentiu de mais efetividade. Trabalhou-se no regime de subsídio, que foi implantado há cerca de 3 gestões, mas o regime de subsídio, se naquela época representou um avanço na nossa remuneração, ele hoje se transformou numa cilada. Nós precisamos de alternativas concretas e eficientes. Nós precisamos trabalhar uma lei que trabalhe a indenização dos fatos funcionais, a remuneração de funções que exercemos hoje gratuitamente. Mas isso não é tudo. Nós precisamos intensificar as atuações jurisdicionais. Existem ações de interesse da magistratura federal que tramitam na justiça e nós não temos atuado eficazmente, não temos intensificado o apoio a isso. Nós precisamos também trabalhar na via administrativa. Há uma sinalização da próxima gestão que há a possibilidade administrativa de reconhecimento de direitos. Nós entendemos que isso precisa ser intensificado. Muito obrigado. Portanto, agora nós temos ainda 2 minutos para o comentário do candidato que fez a pergunta, Nino Toldo, a partir de agora. Bom, muito obrigado. Eu entendo que a pergunta não foi suficientemente respondida por nenhum dos 2 candidatos. Mas no que toca à política remuneratória, de fato, passamos por um período de muita dificuldade, porque estamos, sim, meio que engessados pela política de subsídio. Precisamos ter alternativas. A nossa chapa, a JUF no Rumo Certo, tem seu programa, o caminho a ser trilhado. Precisamos sensibilizar, primeiro, o Supremo Tribunal Federal da necessidade de encaminhamento de projeto que resgate o sentido do subsídio. Nós tivemos agora esse projeto, o projeto 7749, previa um mecanismo de atualização anual. Esse mecanismo foi perdido na Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público e a associação nada fez. E ali estavam ambos os candidatos apoiando a atual gestão. Se isso não fosse possível, deveríamos ter uma política de remuneração já de reajustes pré-fixados. Agora, fundamentalmente, nós temos que ter união na luta da política remuneratória. E vitoriosa a chapa, a JUF no Rumo Certo, é importante que tenhamos nós aqui, candidatos, o espírito aberto para nos unirmos na busca daquilo que é fundamental para nós. Daí a lembrança, a união na terceira região é o passo importante, é uma coisa importante. O que aconteceu ali não é uma função para este momento eleitoral, mas uma visão de futuro. É isso que nós precisamos. E a chapa JUF no Rumo Certo, tenho absoluta certeza e convicção de que é capaz de unir a magistratura. Porque estamos abertos à união. Isso é o que importa neste momento para a nossa política remuneratória. Esta mesma sistemática será adotada nos próximos blocos do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho voltamos com a continuação deste debate no programa Justiça para Todos. A queda de juros da Caixa está dando o que falar. Conta aí, Regina. Camila, você nem imagina como isso está ajudando as pessoas. A Rita, que tem conta salário na Caixa, pegou R$2.000 para pagar em 36 meses. Ela ia pagar R$118,70. Agora, com os novos juros lá embaixo, fala quanto você vai pagar. Menos de 86. Tá vendo aí? É uma economia de mais de R$1.000. Você não tem conta salário na Caixa? Compare. Quem compara, vem pra Caixa. Vem. Estamos de volta com esta edição de Justiça para Todos no debate para a eleição do presidente da JUF no biênio 2012 até 2014. Os nossos candidatos que participam deste debate nesta edição especial, o doutor Nino Toldo, a JUF no Rumo Certo, o doutor Roberto Veloso, chapa Unidade e Ação, doutor Francisco Glauber, na chapa a JUF para Juízes. Neste bloco, a primeira pergunta, 1 minuto, terá para fazê-la o candidato Roberto Veloso. Tempo contando a partir de agora. Meus amigos, caros juízes federais, os candidatos aqui presentes, o maior problema que hoje se vive na Justiça Federal é o congestionamento no 2º grau. Esse congestionamento está nos desmoralizando perante a opinião pública. Para resolvê-lo, há 2 propostas. Uma oriunda do Poder Legislativo, no qual tramita uma PEC denominada 544, que cria 4 novos tribunais regionais federais. Outra, oriunda do Poder Judiciário, que amplia os atuais
tribunais regionais federais, mantendo o modelo existente. Pelo menos no que se refere à primeira e à quarta região, os projetos são incompatíveis. Pergunto-lhes como os senhores, como candidatos, enfrentarão o problema. Como os senhores enfrentarão o tema. Portanto, a partir de agora, nós teremos 2 minutos para a resposta do candidato Francisco Glauber, da chapa AJUF para Juízes. A partir de agora. Caro colega Roberto Veloso, eu agradeço a oportunidade. Você se refere com certeza à PEC 544, que tramita há muito tempo no Congresso Nacional e que está na pauta da votação há muitos anos. Essa PEC cria 4 novos tribunais no Paraná, na Bahia, em Minas e na região norte. São uma luta histórica dos juízes dessas regiões que visam, além da movimentação da carreira, visam aproximação com o jurisdicionado e dar uma resposta mais efetiva em termos de celeridade. Ao lado disso, nós temos um projeto que saiu do CJF, está hoje na STJ, de ampliação dos atuais tribunais, e todos os tribunais teriam ampliados. Nós temos a satisfação de, ainda no nosso mandato na GRJUF, termos conseguido a ampliação do nosso tribunal contra a vontade do nosso tribunal. Foi uma atuação incisiva que nós tivemos, nós não nos apequenamos em relação à conduta que não permitia o crescimento. Ouso discordar de você. A PEC 544, se aprovada no âmbito do Congresso Nacional, ela necessitará de uma lei infraconstitucional regulamentadora, tal qual é a lei que cria os novos tribunais. Há condições de compatibilizar isso, porque ambas as normas têm origem no judiciário. As normas regulamentadoras da PEC 544 e a norma ampliadora dos atuais tribunais. Eu acho que nós precisamos trabalhar nisso. Se for o caso, e já é a intenção do ministro Ari, eu tive uma reunião com ele há cerca de 2 ou 3 semanas, o ministro Ari só pretende encaminhar o projeto de ampliação da 2ª e da 5ª região, pretende fazê-lo de forma fracionada e pretende compatibilizar a ampliação dos atuais tribunais da 1ª, da 4ª e da 3ª região com a PEC 544, que tem diretamente afetação a esses tribunais já existentes. Assim é que nós entendemos, diferentemente do que o colega pensa, entendemos que nós temos condições de compatibilizar. 10 segundos. A dificuldade é aprovar os tribunais atuais e criar os novos, nós compatibilizaremos isso. Obrigado pela pergunta. Portanto, seguindo a sistemática do nosso programa de hoje, teremos agora 2 minutos para a resposta do candidato Nino Toldo. Boa a pergunta do colega Roberto Veloso. A nós, da chapa AJUF no Rumo Certo, entendemos, ao contrário do que ele se manifestou, que não há incompatibilidade entre os projetos da PEC 544 e de ampliação de tribunais. Por exemplo, o Tribunal da 2ª Região não é afetado pela PEC 544. E a afetação que gera na 5ª Região e na 3ª Região é mínima. Daí, não há motivo para que não se encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de ampliação desses tribunais, independentemente da aprovação da PEC 544. A PEC 544, por sua vez, é de fundamental importância porque ela redimensiona a Justiça Federal. E é mais do que na hora de se ter esse projeto, que há 10 anos aguarda a votação na Câmara dos Deputados, depois de aprovado no Senado, aguarda a ordem do dia. E é mais do que na hora que tenhamos um tribunal em Minas Gerais, tribunal no norte do país e na Bahia e em Curitiba. Não há incompatibilidade nenhuma entre esses projetos, que são de fundamental importância para a magistratura federal. O que haverá também, aí bem lembrado há pouco, é que, uma vez aprovada a PEC 544, será necessária uma lei que a regulamente. Aí todas essas questões deverão ser resolvidas e muito bem debatidas entre os associados, e isso a AJUF no Rumo Certo promoverá, para que se garantam direitos, porque temos que garantir, por exemplo, que o juiz que esteja em uma região afetada pela PEC possa, uma vez ela aprovada e implementada, exercer o seu direito inalienável de voltar ao estado de origem, à manutenção, à vinculação ao tribunal originário. 10 segundos. Dentro daquilo que chamamos o princípio da confiança. Portanto, agora nós teremos 2 minutos para o comentário do candidato Roberto Veloso, da chapa Unidade e Ação. O modelo existente na Justiça Federal, no qual 80% do território nacional é abrangido por um único Tribunal Regional Federal, tem se demonstrado ineficiente. Quando, em 1988, se criaram os 5 Tribunais Regionais Federais, instalados em 1989, havia 177 juízes federais no Brasil. Hoje, a partir da instalação das novas varas,
considerando 2014, somente Minas terá 170 juízes federais naquela localidade. É inegável que há, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, gabinete de desembargadores com mais de 20 mil processos. É impossível que uma região como a Amazônia continue sendo desprotegida e a despesa com deslocamento e a despesa com a manutenção da Justiça Federal naquele rincão, a partir de Brasília, é inevitável. É também importante se referir que há um custo Brasil pela ausência da aprovação da PEC 544. O empresariado da Amazônia, da Bahia, do Paraná e de Minas eleva no custo final do seu produto a despesa que ele tem com o deslocamento dos seus advogados e com a contratação de escritório de advocacia. Quando eu assumi a presidência da AJUF, eu vou deslocar um diretor da primeira região para tratar exclusivamente do tema. E eu, pessoalmente, irei ao Executivo, ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao STJ, para solucionar imediatamente esse problema, com a mesma coragem com a qual eu enfrentei o problema da Jufé. Em relação aos tribunais não abrangidos pela PEC, no caso, o da segunda, o da terceira e da quinta, pedirei imediatamente que o STJ envie o projeto. E nós vamos para mais um rápido intervalo daqui a pouco para o último bloco desta edição especial do programa Justiça para Todos. A queda de juros da Caixa tá dando o que falar. Conta aí, Regina. Camila, você nem imagina como isso está ajudando as pessoas. A Rita, que tem conta salário na Caixa, pegou R$2.000 para pagar em 36 vezes. Ela ia pagar R$118,70. Agora, com os novos juros lá embaixo, fala quanto você vai pagar. Menos de 86. Tá vendo aí? É uma economia de mais de R$1.000. Você não tem conta salário na Caixa? Compare. Quem compara, vem pra Caixa. Vem. Estamos de volta com esta edição especial do programa Justiça para Todos, debate entre os candidatos à presidência da AJUF para o biênio 2012-2014. Os candidatos que participam desta edição especial: o candidato Nino Toldo, juiz federal, representante da chapa AJUF no Rumo Certo; o candidato também juiz federal Roberto Veloso, da chapa Unidade e Ação; e o juiz Francisco Glauber, juiz federal da chapa AJUF para juízes. Mesma metodologia dos blocos anteriores, começando agora com a pergunta: 1 minuto para o candidato Francisco Glauber, da chapa AJUF para juízes. A partir de agora. A estrutura do nosso judiciário é uma estrutura muito hierarquizada. Ao longo dos tempos, nós temos observado até a busca por rotulações diversas do nome do exercício da atividade essencial que exercemos, que é a judicatura. Essa hierarquização foi refletida também no ambiente da nossa associação, que nas últimas gestões abandonou o contato, a comunicação com o associado, se é que existiu algum dia. Há uma tendência de se eleger e de se abandonar completamente a necessidade de comunicação com os associados. É retratar na associação a hierarquização que nós vemos na nossa função. Eu gostaria de perguntar ao futuro desembargador federal Nino Toldo, ao colega juiz federal Roberto Veloso, o que histórico eles têm na vida associativa de lutar contra essa hierarquização no âmbito dos tribunais e também na vida associativa, até porque é uma interlocução facilitada com os tribunais tem sido muito ventilada pelos apoiadores de ambas as chapas. Agora nós teremos 2 minutos, portanto, para a resposta, começando com o candidato Nino Toldo, da chapa AJUF no Rumo Certo. A partir de agora. É muito boa e interessante a pergunta do candidato Glauber, até pela preocupação que ele tem de eu ser futuro desembargador. Mas, sobretudo e fundamentalmente, eu sou juiz federal. E eu serei um desembargador dentro em breve, promovido pelo critério de antiguidade, depois de 20 anos de carreira, tendo passado por inúmeras cidades do interior, substituindo, e tendo sido juiz do interior por 8 anos, em Ribeirão Preto. Sou juiz com muito orgulho e a comunicação, quem me conhece sabe muito bem disso, o trato é direto, é amigável, é amistoso, é aberto, nunca recebo ninguém de portas fechadas, as portas são abertas, advogado não precisa marcar hora para falar comigo, os colegas sempre
ligaram para mim, tiveram resposta, e é assim que vai ser, esse é o meu jeito de ser, não tem como ser diferente. Quando me propus a ser presidente da AJUF, esse era um dos aspectos fundamentais da candidatura, o contato direto com o associado. E isso, ao longo dos anos, se equívoco houve, é fácil, é só corrigir. Nós estamos aqui para discutir não o passado da AJUF, mas o futuro. O futuro da AJUF passa fundamentalmente por essa comunicação direta entre nós, associados, e entre nós aqui, candidatos. Porque se vitoriosa a chapa, a AJUF no rumo certo, não adianta só vencer uma eleição, meus caros colegas. Nós precisamos ter condições de governabilidade, de administrabilidade da AJUF. E vitoriosa a AJUF no rumo certo, eu certamente buscarei e tenho certeza que terei o apoio tanto de um como de outro candidato. Isso é fundamental, e daqueles que os apoiam. Nós temos que pensar na AJUF sempre para o futuro, não ficar buscando coisas no passado para criticar. E aproveito esse instante final apenas para agradecer a todos pela atenção, aos colegas aqui pelo debate e ao Tempo nosso encerrado. moderador. Na sequência, 2 minutos para a resposta do candidato Roberto Veloso, da chapa Unidade e Ação, a partir de agora. Eu, como candidato à AJUF pela chapa Unidade e Ação, defendo urgentemente a reestruturação da nossa carreira. É impossível que o atual sistema perdure. Antes, o juiz federal substituto ingressava na carreira para ser imediatamente promovido. Era uma transição. Hoje se torna uma continuidade. Existem juízes federais substitutos com mais de 10 anos neste posto. Em relação a isso, eu vejo, presencio que em algumas regiões termina acontecendo problemas, como foi o problema da lotação do juiz federal substituto no Rio de Janeiro, que foi resolvido a partir da criação da AJUFERGES. Vejo que há problemas de marcação de férias em outras regiões, como a terceira região. Aqui na primeira região, de onde eu venho e onde eu sou lotado, nós nunca tivemos esse problema. Sempre convivemos harmonicamente. Nos reuníamos ao final do ano e decidíamos quem iria ficar no plantão, quem iria tirar férias, sempre resguardando 50% dos colegas na sessão. Agora, vejo que a reestruturação da carreira é inevitável. Aprovaram-se, pelo menos na Câmara dos Deputados, as turmas recursais. É o primeiro caso de criação de cargos na Justiça Federal sem o correspondente substituto. Nós também, volto a dizer, lutamos pela criação dos novos tribunais, para que não tenha o problema que hoje acontece. O colega é juiz federal substituto em Minas, na capital mineira, e tem que se promover para Oiapoque. Quando nós formos eleitos, nós convidamos de antemão Tempo encerrado, candidato. Nós vamos os agora... candidatos para se unirem a nós. A resposta, o comentário de quem fez a pergunta no início do bloco, exemplo dos blocos anteriores. Agora é a vez do candidato Francisco Glauber, da chapa AJUF para Juízes, contando 2 minutos a partir de agora. Eu agradeço a intenção de responder, mas, a meu ver, não se enfrentou a questão nevrálgica. Nós da AJUF para o juiz entendemos que o passado é importante para se saber a propensão de exercer as promessas que estão sendo feitas nesse momento no futuro. Apesar do discurso, eu não percebi nenhuma conduta concreta na vida associativa dos nobres colegas, tanto do juiz federal Roberto Veloso como do futuro desembargador Nino Toldo, em relação à resolução da hierarquização. A hierarquização na nossa carreira é muito presente em alguns tribunais, há um clima de opressão, há até mesmo um clima de temor reverencial dos juízes com relação aos colegas mais antigos, e isso envereda para os problemas na carreira que foram mencionados pelo colega Roberto Veloso, na marcação de férias, na estruturação de gabinetes, problemas esses até hoje não resolvidos em outras regiões e em algumas regiões especificamente, como é o caso da terceira região. A questão da lotação é importante, colega Veloso, que se faça o registro histórico, até para a gente acabar com essa partidarização. A lotação ela foi conseguida na resolução 1/2008 do CJF ainda na gestão passada. Foi uma conquista da gestão passada. Nós precisamos reconhecer as conquistas das gestões, independentemente de estarmos alinhados com ela. E ela foi, sim, fruto de um trabalho conjunto da então incipiente da AJUFERGES com a AJUF no sentido de implementar.
Nós trabalharemos sim pela implementação da reestruturação da carreira, preservados todos os direitos dos colegas substitutos que não têm a intenção de se promover, assim como preservando-se sempre as estruturas de gabinetes, as estruturas de varas dos colegas juízes federais titulares. Isso é importante. Eu fiz questão de assumir compromissos com os colegas no sentido da composição da chapa, apresentar colegas que tenham vida histórica e que tenham compromisso histórico com essa instituição, assim como a PEC 544. Então é isso que pensamos para a nossa associação. É essencial acabar com essa hierarquização e eu gostaria de ver o compromisso das outras chapas com isso, que infelizmente não vi. Muito obrigado. E assim nós encerramos este nosso programa Justiça para Todos, esta edição especial do programa Justiça para Todos, apresentando o debate entre os 3 candidatos a presidente da AJUF, biênio 2012 e 2014. Para você que vai votar, um bom voto na eleição do próximo dia 27 de abril.